Daniel. Capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, chegou a Jerusalém Nabucodonosor, rei de Babilônia, e passou a sitiá-la. Com o tempo, Jeová entregou-lhe na mão Jeoiaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios da casa do verdadeiro Deus, de modo que os levou à terra de Sinear, à casa de seu Deus, e levou os utensílios à casa do tesouro de seu Deus. O rei disse então a Aspenaz, seu principal oficial da corte, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da descendência real, e dos nobres, mancebos em que não houvesse nenhum defeito, mas que fossem de boa aparência, e que tivessem perspicácia em toda a sabedoria, e que estivessem familiarizados com o conhecimento, e que tivessem discernimento daquilo que se sabe, em que houvesse também a capacidade de estar de pé no palácio do rei, e que se lhes ensinasse a escrita e a língua dos caldeus. Além disso, o rei estipulou-lhes uma ração diária das iguarias do rei e do vinho que bebia, sim, para que fossem nutridos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar de pé perante o rei. Ora, aconteceu que havia entre eles alguns dos filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o principal oficial da corte foi designar-lhes nomes, de modo que designou a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Mas Daniel decidiu no coração não se poluir com as iguarias do rei e com o vinho que bebia, e ele persistiu em solicitar do principal oficial da corte que lhe permitisse não se poluir. Por conseguinte, o verdadeiro Deus entregou Daniel à benevolência e à misericórdia perante o principal oficial da corte. De modo que o principal oficial da corte disse a Daniel: Temo meu senhor, o rei, que estipulou vosso alimento e vossa bebida. Então, por que devia ele ver as vossas faces abatidas em comparação com os mancebos que são da mesma idade que vós? E por que devíeis tornar a minha cabeça culpada perante o rei? Mas Daniel disse ao encarregado a quem o principal oficial da corte incumbira, Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Por favor, põe os teus servos à prova por 10 dias, e deem-se-nos alguns legumes para comer e água para beber, e compareçam perante ti nossos semblantes e o semblante dos mancebos que comem as iguarias do rei, e faze com os teus servos segundo o que vires. Por fim, os escutou com respeito a este assunto e os pôs à prova por 10 dias. E ao fim dos 10 dias, seus semblantes tinham aspecto melhor e mais cheio de carne do que todos os mancebos que comiam as iguarias do rei. Portanto, o encarregado continuou a retirar deles as suas iguarias e seu vinho que se bebia, e a dar-lhes legumes. E no que se referia a estes mancebos, os 4 deles, a estes o verdadeiro Deus deu conhecimento e perspicácia em toda a escrita e sabedoria. E o próprio Daniel tinha entendimento de toda sorte de visões e sonhos. E ao fim dos dias que o rei dissera que os trouxessem para dentro, o principal oficial da corte também os fez chegar perante Nabucodonosor. E o rei começou a falar com eles, e dentre todos eles não se achou nenhum igual a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles continuaram de pé perante o rei. E quanto a todo assunto de sabedoria e de compreensão sobre que o rei os consultou, ele até chegou a achá-los 10 vezes melhores do que todos os sacerdotes magos e os conjuradores que havia em todo o seu domínio real. E Daniel continuou até o 1º ano de Ciro, o rei. Capítulo 2. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e seu espírito começou a ficar agitado e até seu sono se tornou algo além dele. Portanto, o rei disse que se chamassem os sacerdotes magos, e os conjuradores, e os feiticeiros, e os caldeus, para que contassem ao rei os seus sonhos. E eles passaram a entrar e a ficar de pé perante o rei. O rei disse-lhes então: Tive um sonho, e meu espírito está agitado para saber o sonho. Então falaram os caldeus ao rei na língua aramaica: Ó rei, vive por tempos indefinidos. Dize aos teus servos qual foi o sonho,
e nós mostraremos a própria interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Estou promulgando a palavra. Se vós não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis desmembrados e as vossas próprias casas serão transformadas em latrinas públicas. Mas, se me mostrardes o sonho e sua interpretação, recebereis da minha parte dádivas, e um presente, e muita dignidade. Portanto, mostrai-me o próprio sonho e sua interpretação. Eles responderam pela segunda vez e disseram: Diga ao rei e aos seus servos qual foi o sonho, e nós mostraremos a própria interpretação dele. Respondeu o rei e disse: Deveras percebo que estáis querendo ganhar tempo, porque vos apercebestes de que estou promulgando a palavra. Pois se não me fizerdes saber o próprio sonho, está sobre vós esta única sentença. Mas concordastes em dizer-me uma palavra mentirosa e errada até que se mude o próprio tempo. Por isso, dizei-me o próprio sonho, e saberei que podeis mostrar a própria interpretação dele. Os caldeus responderam perante o rei e disseram: Não há homem na terra seca que seja capaz de mostrar o assunto do rei, porque nenhum grandioso rei ou governante jamais pediu tal coisa de qualquer sacerdote mago, ou conjurador, ou caldeu. Mas a coisa que o próprio rei está pedindo é difícil, e não há ninguém mais que possa mostrá-la ao rei, exceto os deuses, cuja morada não está absolutamente com a carne. Por causa disso, o próprio rei ficou irado e muito furioso, e disse que destruíssem todos os sábios de Babilônia. E saiu a própria ordem, e os sábios estavam para ser mortos, e estavam procurando Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Naquele tempo, Daniel, da sua parte, dirigiu-se com conselho e com sensatez a Arioque, chefe da guarda pessoal do rei, que saíra para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, o alto funcionário do rei: Por que razão há tal ordem dura da parte do rei? Arioque fez então saber o próprio assunto a Daniel. De modo que o próprio Daniel entrou e solicitou ao rei que lhe desse tempo, especificamente para mostrar ao rei a própria interpretação. Depois Daniel foi para a sua própria casa, e ele fez saber o assunto a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que solicitassem misericórdias da parte do Deus do céu concernente a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não fossem destruídos junto com os demais sábios de Babilônia. Foi então que se revelou a Daniel o segredo numa visão noturna. Por conseguinte, o próprio Daniel bendisse o Deus do céu. Daniel respondeu e disse: Seja bendito o nome de Deus de tempo indefinido a tempo indefinido, pois a sabedoria e o poder, pois a ele é que pertencem. E ele muda os tempos e as épocas, removendo reis e estabelecendo reis, dando sabedoria aos sábios e conhecimento aos que têm discernimento. Ele revela as coisas profundas e as coisas escondidas, sabendo o que há na escuridão, e com ele habita a luz. A ti, ó Deus de meus antepassados, dou louvor e elogio, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te solicitamos, porque nos fizeste saber o próprio assunto do rei. Por causa disso, o próprio Daniel foi ter com Arioque, a quem o rei designara para destruir os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe o seguinte: Não destruas a nenhum dos sábios de Babilônia. Leva-me perante o rei, para que eu mostre ao rei a própria interpretação. Foi então que Arioque levou Daniel depressa perante o rei e disse-lhe o seguinte: Achei um varão vigoroso dos exilados de Judá que pode fazer saber ao rei a própria interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: És tu suficientemente competente para me fazer saber o sonho que vi e a sua interpretação? Daniel respondeu perante o rei e disse: O segredo que o próprio rei pede, nem os próprios sábios, nem os conjuradores, nem os sacerdotes magos, nem os astrólogos podem mostrar ao rei. No entanto, há nos céus um Deus que é revelador de segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer na parte final dos dias. Teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são o seguinte: No que se refere a ti, ó rei,
surgiram na tua cama os teus próprios pensamentos quanto ao que há de acontecer depois disso, e aquele que é revelador de segredos te fez saber o que há de acontecer. E no que se refere a mim, não é por meio de qualquer sabedoria que haja em mim mais do que em quaisquer outros viventes que este segredo me foi revelado, exceto com o objetivo de que se desse a conhecer a interpretação ao próprio rei e para que soubesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma enorme estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era extraordinário, erguia-se na tua frente e sua aparência era atemorizante. Quanto à estátua, sua cabeça era de ouro bom, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas eram de cobre, suas pernas eram de ferro, seus pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada. Estavas olhando até que se cortou uma pedra, sem mãos, e ela golpeou a estátua nos seus pés de ferro e de argila modelada e os esmiuçou. Nesta ocasião, o ferro, a argila modelada, o cobre, a prata e o ouro foram juntos esmiuçados e tornaram-se como a pragana da eira do verão, e o vento os levou embora, de modo que não se achou nenhum traço deles. E no que se refere à pedra que golpeou a estátua, tornou-se um grande monte e encheu a terra inteira. Este é o sonho, e nós diremos a sua interpretação perante o rei. Tu, ó rei, rei de reis, tu, a quem o Deus do céu deu o reino, a potência e o poderio e a dignidade, e em cuja mão, onde quer que habitem os filhos da humanidade, entregou os animais do campo e as criaturas aladas dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles, tu mesmo és a cabeça de ouro. E depois de ti surgirá outro reino, inferior a ti, e outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará sobre a terra inteira. E no que se refere ao quarto reino, mostrar-se-á forte como ferro. Visto que o ferro esmiuça e tritura tudo o mais, assim, qual ferro que quebranta, esmiuçará e quebrantará todos estes. E quanto aos pés e aos dedos dos pés, que viste serem parcialmente de argila modelada de oleiro e parcialmente de ferro, o próprio reino se mostrará dividido, porém, mostrar-se-á haver nele algo da dureza do ferro, uma vez que viste o ferro misturado com argila úmida. E quanto aos dedos dos pés serem parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada, o reino mostrar-se-á parcialmente forte e mostrar-se-á parcialmente frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com argila úmida, virão a estar misturados com a descendência da humanidade. Porém, não mostrarão estar apegados um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila modelada. E nos dias daqueles reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será arruinado, e o próprio reino não passará a qualquer outro povo. Esmiuçará e porá termo a todos estes reinos, e ele mesmo ficará estabelecido por tempos indefinidos. Pois viste que se cortou do monte uma pedra, sem mãos, e que ela esmiuçou o ferro, o cobre, a argila modelada, a prata e o ouro. O próprio grandioso Deus tem dado a conhecer ao rei o que há de acontecer depois disso, e o sonho é certo e a sua interpretação é fidedigna. Então o próprio rei Nabucodonosor lançou-se com o rosto por terra e prestou homenagem a Daniel, e ele disse que se lhe oferecessem um presente e incenso. O rei respondeu a Daniel e disse: Verdadeiramente, vosso Deus é Deus de deuses e Senhor de reis e revelador de segredos, porque pudeste revelar este segredo. Consequentemente, o rei fez de Daniel alguém grande e deu-lhe muitas dádivas grandes, e o fez governante de todo o distrito jurisdicional de Babilônia e prefeito supremo sobre todos os sábios de Babilônia. E Daniel, da sua parte, fez uma solicitação ao rei, e este designou Sadraque, Mesaque e Abednego sobre a administração do distrito jurisdicional de Babilônia, mas Daniel estava na corte do rei. Capítulo 3. Nabucodonosor, o rei, fez uma imagem de ouro cuja altura era de 60 côvados e cuja largura era de 6 côvados. Erigiu-a na planície de Dura, no distrito jurisdicional de Babilônia. E o próprio Nabucodonosor, como rei, mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e os governadores,
os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados policiais e todos os administradores dos distritos jurisdicionais, para que viessem à inauguração da imagem erigida por Nabucodonosor, o rei. Naquele tempo reuniram-se os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados policiais e todos os administradores dos distritos jurisdicionais para a inauguração da imagem erigida por Nabucodonosor, o rei, e estavam de pé diante da imagem erigida por Nabucodonosor. E o arauto clamou em alta voz: Disse a vós, ó povos, grupos nacionais e línguas, que quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas, da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, vos prostreis e adoreis a imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, o rei. E quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Por causa disso, ao mesmo tempo em que todos os povos ouviam o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e de toda sorte de instrumentos musicais, todos os povos, grupos nacionais e línguas prostraram-se e adoraram a imagem de ouro erigida por Nabucodonosor, o rei. Por causa disso, ao mesmo tempo chegaram-se certos caldeus e acusaram os judeus. Eles responderam e disseram a Nabucodonosor, o rei: Ó rei, vive por tempos indefinidos. Tu mesmo, ó rei, deste a ordem de que todo homem que ouvir o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, deve prostrar-se e adorar a imagem de ouro. E quem não se prostrar e adorar, deve ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que designaste sobre a administração do distrito jurisdicional de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes varões vigorosos não fizeram caso de ti, ó rei. Não servem os teus próprios deuses e não adoram a imagem de ouro que erigiste. Nisso, Nabucodonosor, em cólera e furor, disse que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abednego. Por conseguinte, estes varões vigorosos foram levados perante o rei. Nabucodonosor respondeu e disse-lhes: É realmente assim, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis os meus próprios deuses e que não adorais a imagem de ouro que erigi? Agora, se estiverdes prontos, de modo que, ao ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa triangular, do instrumento de cordas e da gaita de foles e de toda sorte de instrumentos musicais, vos prostreis e adoreis a imagem que fiz, muito bem. Mas, se não adorardes, no mesmo instante sereis lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos pode salvar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, neste respeito não temos necessidade de te replicar qualquer palavra. Se for preciso, nosso Deus, a quem servimos, poderá salvar-nos. Ele nos salvará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, seja do teu conhecimento, ó rei, que não é a teus deuses que servimos, e que não é a tua imagem de ouro que erigiste que adoraremos. Foi então que o próprio Nabucodonosor se encheu de fúria e a própria expressão do seu rosto mudou para com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele respondeu e disse que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que era costumeiro fazer. E ele disse a certos varões vigorosos de energia vital na sua força militar que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar na fornalha de fogo ardente. Foi então que estes varões vigorosos foram amarrados nas suas capas, nas suas vestes e nos seus gorros, e na sua outra vestimenta, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Visto que a palavra do rei era dura e a fornalha estava aquecida ao extremo, aqueles varões vigorosos que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego foram os que a chama ardente matou. Mas estes outros varões vigorosos, os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados no meio da fornalha de fogo ardente. Nisso Nabucodonosor, o próprio rei, ficou com medo e se levantou depressa.
Ele respondeu e disse aos seus altos funcionários reais: Não foram 3 os varões vigorosos que lançamos amarrados no meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: Sim, ó rei. Ele respondeu e disse: Eis que estou vendo 4 varões vigorosos andando livres no meio do fogo e sem nenhum dano para eles. E a aparência do quarto é semelhante à de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se chegou à porta da fornalha de fogo ardente. Ele respondeu e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos e os governadores e os altos funcionários do rei, que se achavam reunidos, viram estes varões vigorosos que o fogo não tivera domínio sobre os seus corpos e que nenhum cabelo da sua cabeça fora chamuscado, e nem mesmo as suas capas se mudaram, e não ficara neles o cheiro do próprio fogo. Nabucodonosor respondeu e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e salvou seus servos que confiaram nele e que mudaram a própria palavra do rei e entregaram seus corpos, porque não quiseram servir e não quiseram adorar nenhum Deus, exceto o seu próprio Deus. E eu dou ordem para que todo povo, grupo nacional ou língua, que disser algo de errado contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja desmembrado, e sua casa seja transformada em latrina pública, pois não há outro Deus que possa livrar assim como este. Naquele tempo, o próprio rei fez que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem no distrito jurisdicional de Babilônia. Capítulo 4. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitam em toda a terra: aumente a vossa paz. Pareceu-me bem declarar os sinais e as maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para comigo. Quão grandiosos são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas! Seu reino é um reino por tempo indefinido, e seu domínio é para geração após geração. Eu, Nabucodonosor, vim a estar tranquilo na minha casa e a prosperar no meu palácio. Houve um sonho que tive, e ele começou a atemorizar-me. E havia imagens mentais sobre a minha cama e visões da minha cabeça que começaram a amedrontar-me. E dei ordem para que se fizessem entrar perante mim todos os sábios de Babilônia, a fim de que me fizessem saber a própria interpretação do sonho. Naquele tempo entraram os sacerdotes magos, os conjuradores, os caldeus e os astrólogos. E eu relatava na frente deles qual tinha sido o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E por fim entrou perante mim Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus, e em quem há o Espírito dos deuses santos. E relatei perante ele qual tinha sido o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos sacerdotes magos, visto que eu mesmo bem sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e que não há absolutamente nenhum segredo que te perturbe, dize-me as visões do meu sonho que vi e a sua interpretação. Ora, aconteceu que eu estava vendo as visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que havia uma árvore no meio da terra, sendo enorme a sua altura. A árvore tornou-se grande e ficou forte, e a própria altura dela por fim atingiu os céus, e ela era visível até a extremidade da terra inteira. Sua folhagem era bela, e seu fruto abundante, e havia nela alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo procuravam sombra, e nos seus galhos habitavam as aves dos céus, e toda a carne se alimentava dela. Eu continuei a ver nas visões da minha cabeça, sobre a minha cama, e eis que havia um vigilante, sim, um santo, descendo dos próprios céus. Ele clamava em alta voz e dizia o seguinte: derrubai a árvore e cortai-lhe os galhos, sacudi a sua folhagem e espalhai os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Todavia, deixai-lhe o próprio toco na terra, sim, com banda de ferro e de cobre, entre a relva do campo, e seja molhado pelo orvalho dos céus, e seja seu quinhão entre a vegetação da terra. Mude-se-lhe o coração daquele do gênero humano, e dê-se-lhe um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos.
A coisa é por decreto dos vigilantes, e o pedido é pela declaração dos santos, para que os viventes saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser, e estabelece nele até mesmo o mais humilde da humanidade. Este foi o sonho visto por mim, o rei Nabucodonosor, e tu mesmo, ó Beltesazar, dize qual é a interpretação, visto que todos os outros sábios do meu reino são incapazes de me fazerem saber a própria interpretação. Mas tu és competente, porque há em ti o Espírito de deuses santos. Nisso, o próprio Daniel, cujo nome é Beltesazar, ficou por um momento estarrecido, e seus próprios pensamentos começaram a amedrontá-lo. O rei respondeu e disse: Ó Beltesazar, não te amedrontem o sonho e a interpretação. Beltesazar respondeu e disse: Ó meu senhor, aplique-se o sonho aos que te odeiam e a sua interpretação aos teus adversários. A árvore que viste, que se tornou grande e ficou forte, e cuja altura finalmente atingiu os céus, e que era visível a toda a terra, e cuja folhagem era bela, e cujo fruto era abundante, e em que havia alimento para todos, debaixo da qual habitavam os animais do campo, e em cujos galhos residiam as aves dos céus, és tu, ó rei, porque te tornaste grande e ficaste forte, e tua grandiosidade cresceu e atingiu os céus, e teu domínio à extremidade da terra. E sendo que o rei viu um vigilante, sim, um santo, descendo dos céus, dizendo também: Derrubai a árvore e arruinai-a, todavia deixai-lhe o toco na terra, mas com banda de ferro e de cobre, entre a relva do campo, e seja molhado pelo orvalho dos céus, e seja seu quinhão com os animais do campo, até terem passado sobre ele 7 tempos, esta é a interpretação, ó rei, e o decreto do Altíssimo é o que tem de sobrevir ao meu senhor, o rei. E expulsar-te-ão de entre os homens, e tua morada virá a ser com os animais do campo, e vegetação é o que te darão para comer, como a touros. E tu mesmo virás a ser molhado pelo orvalho dos céus, e passarão mesmo 7 tempos sobre ti, até saberes que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser. E por terem dito que se deixasse o toco da árvore, teu reino te estará assegurado depois de saberes que são os céus que governam. Portanto, ó rei, pareça-te bom o meu conselho, e remove os teus próprios pecados por meio da justiça, e a tua iniquidade por teres misericórdia para com os pobres. Talvez venha a haver um prolongamento da tua prosperidade. Tudo isso sobreveio a Nabucodonosor, o rei. Ao fim de 12 meses lunares, aconteceu que ele estava passeando sobre o palácio real de Babilônia. O rei respondeu e disse: Não é esta Babilônia, a grande, que eu mesmo construí para a casa real com o poderio da minha potência e para a dignidade da minha majestade? Enquanto a palavra estava ainda na boca do rei, houve uma voz baixando dos céus: A ti se diz, ó Nabucodonosor, o rei, o próprio reino se afastou de ti, e a ti mesmo expulsarão de entre a humanidade, e tua morada será com os animais do campo. A ti mesmo darão vegetação para comer, como a touros, e 7 tempos é que passarão sobre ti, até saberes que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que ele o dá a quem quiser. Naquele instante cumpriu-se a própria palavra em Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre a humanidade, e começou a comer vegetação como os touros, e seu próprio corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até que seu cabelo ficou tão comprido como penas de águias, e suas unhas como garras de aves. E ao fim dos dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e meu próprio entendimento começou a retornar a mim. E eu bendisse o próprio Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive por tempo indefinido, porque seu domínio é um domínio por tempo indefinido, e seu reino é para geração após geração. E todos os habitantes da terra são considerados como simplesmente nada, e ele age segundo a sua própria vontade entre o exército dos céus e os habitantes da terra. E não há quem lhe possa deter a mão, ou quem lhe possa dizer: que estás fazendo? Ao mesmo tempo, começou a retornar a mim o meu próprio entendimento, e para a dignidade do meu reino, começaram a retornar a mim a minha majestade e o meu esplendor. E até mesmo os meus altos funcionários reais e os meus grandes começaram a procurar-me ansiosamente,
E fui restabelecido no meu próprio reino, e acrescentou-se-me extraordinária grandeza. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e enalteço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e seus caminhos são justiça, e porque ele é capaz de humilhar os que andam em orgulho. Capítulo 5. No que se refere a Belsazar, o rei, deu ele um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebia vinho na frente dos 1000. Belsazar, sob a influência do vinho, disse que trouxessem os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, retirara do templo em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, suas concubinas e suas esposas secundárias. Naquele tempo trouxeram os vasos de ouro retirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e bebiam neles o rei e seus grandes, suas concubinas e suas esposas secundárias. Beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, cobre, ferro, madeira e pedra. Naquele momento apareceram dedos de mão de homem, e escreveram defronte do candelabro sobre o reboco da parede do palácio do rei, e o rei via as costas da mão que escrevia. Nisso, no que se refere ao rei, ele mudou de cor e seus próprios pensamentos começaram a amedrontá-lo, e as juntas dos seus quadris se afrouxavam e os próprios joelhos dele batiam um no outro. O rei clamou em alta voz que fizessem chegar os conjuradores, os caldeus e os astrólogos. O rei respondeu e disse aos sábios de Babilônia: Qualquer homem que ler esta escrita e que me mostrar a própria interpretação dela, será vestido de púrpura, com um colar de ouro em volta do pescoço, e ele dominará como terceiro no reino. Nesta ocasião entraram todos os sábios do rei, mas não eram suficientemente competentes para ler a própria escrita ou para fazer saber ao rei a interpretação. Consequentemente, o rei Belsazar estava muito amedrontado e mudou de cor, e seus grandes estavam perplexos. Quanto à rainha, em vista das palavras do rei e dos seus grandes, entrou logo na sala de banquete. A rainha respondeu e disse: Ó rei, continua vivendo por tempos indefinidos. Não te amedrontem os teus pensamentos, nem mudes de cor. Há no teu reino um varão idôneo em quem há o Espírito de Deus e santos. E nos dias de teu pai acharam-se nele iluminação e perspicácia e sabedoria como a sabedoria de deuses. E o próprio rei Nabucodonosor, teu pai, constituiu-o o chefe dos sacerdotes magos, dos conjuradores, dos caldeus e dos astrólogos. Sim, teu pai, ó rei, visto que se acharam nele, em Daniel, a quem o próprio rei chamou pelo nome de Beltesazar, um espírito extraordinário, e conhecimento, e perspicácia para interpretar sonhos, e a explicação de enigmas, e o desatamento de nós. Agora, chame-se ao próprio Daniel para que mostre a própria interpretação. Por conseguinte, o próprio Daniel foi introduzido perante o rei. O rei falou e disse a Daniel: És tu, ó Daniel, que é dos exilados de Judá, a quem o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi também falar a teu respeito que há em ti o espírito de deuses, e que se acharam em ti iluminação e perspicácia e sabedoria extraordinária. E agora foram introduzidos perante mim os sábios e os conjuradores, para que me lessem esta mesma escrita, sim, para me fazerem saber a sua interpretação. Mas eles não são suficientemente competentes para mostrar a própria interpretação da palavra. E eu mesmo tenho ouvido falar a teu respeito que és capaz de dar interpretações e desatar os próprios nós. Agora, se puderes ler a escrita e fazer-me saber a própria interpretação dela, serás vestido de púrpura, com um colar de ouro em volta do teu pescoço, e dominarás como terceiro no reino. Nisso Daniel respondeu e disse perante o rei: Venham a ser as tuas dádivas para ti mesmo, e dá os teus presentes a outros. No entanto, eu lerei a própria escrita ao rei e lhe farei saber a interpretação. Quanto a ti, ó rei, o próprio Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a dignidade e a majestade. E por causa da grandeza que ele lhe deu, todos os povos, grupos nacionais e línguas vieram a estar tremendo e mostrando medo diante dele. Matava quem quisesse e golpeava quem quisesse,
e enaltecia quem quisesse e humilhava quem quisesse. Mas, quando seu coração se enalteceu e seu próprio espírito se endureceu, de modo a agir presunçosamente, ele foi derrubado do trono do seu reino e foi-lhe tirada a sua própria dignidade. E ele foi expulso de entre os filhos da humanidade, e seu próprio coração foi feito semelhante ao de um animal, e sua morada era com os jumentos selvagens. Davam-lhe vegetação para comer, como a touros, e seu próprio corpo foi molhado pelo orvalho dos céus, até ele saber que o Altíssimo é governante no reino da humanidade, e que estabelece sobre ele a quem quiser. E no que se refere a ti, seu filho Belsazar, não humilhaste teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas enalteceste-te contra o Senhor dos céus e fizeste trazer perante ti até mesmo os vasos da sua casa. E tu e os teus grandes, tuas concubinas e tuas esposas secundárias, bebestes vinho neles, e louvaste os meros deuses de prata e de ouro, cobre, ferro, madeira e pedra, que nada veem, nem ouvem, nem sabem. Mas não glorificaste o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e a quem pertencem todos os teus caminhos. Consequentemente, de diante dele foram enviadas as costas da mão e se escreveu esta mesma escrita. E esta é a escrita que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação da palavra. Mene, Deus contou os dias do teu reino e acabou com ele. Tekel, foste pesado na balança e achado deficiente. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar deu ordem, e eles vestiram Daniel de púrpura, com um colar de ouro em volta de seu pescoço, e proclamaram a seu respeito que se tornaria o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei caldeu, e o próprio Dario, o Medo, recebeu o reino ao ter cerca de 62 anos de idade. Capítulo 6. Pareceu bem a Dario, e ele estabeleceu sobre o reino 120 sátrapas, que estariam sobre o reino inteiro, e sobre eles 3 altos funcionários, dos quais Daniel era um, para que estes sátrapas lhes dessem continuamente o relatório e o próprio rei não saísse perdendo. Foi então que este Daniel constantemente se distinguia entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário, e o rei intencionava elevá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os próprios altos funcionários e os sátrapas procuravam constantemente achar um pretexto contra Daniel com respeito ao reino. Mas não havia pretexto nem coisa corrupta alguma que pudessem achar, pois era digno de confiança, e não se achava nele nenhuma coisa negligente ou corrupta. Por conseguinte, estes varões vigorosos diziam: Não acharemos neste Daniel nenhum pretexto, a não ser que o encontremos contra ele na lei de seu Deus. Concordemente, estes altos funcionários e sátrapas entraram em conjunto até o rei e disseram-lhe o seguinte: Ó Dario, o rei, vive por tempos indefinidos. Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos e os sátrapas, os altos funcionários reais e os governadores, em conselho, deliberaram estabelecer um estatuto real e pôr em vigor um interdito, de que todo aquele que fizer petição a qualquer deus ou homem sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o estatuto e assina a escritura, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Em conformidade com isso, o próprio rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, porém, assim que soube que se assinara a escritura, entrou na sua casa e, com as janelas do seu quarto de terraço abertas para ele do lado de Jerusalém, foi pôr-se de joelhos, até mesmo 3 vezes por dia, e orava e oferecia louvor perante seu Deus, assim como havia feito regularmente antes disso. Então estes mesmos varões vigorosos entraram em massa, e acharam Daniel fazendo petição e implorando favor perante seu Deus. Foi então que se chegaram e disseram perante o rei a respeito do interdito do rei: Não assinaste um interdito, no sentido de que todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem sem ser a ti,
durante 30 dias, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: O assunto está bem estabelecido segundo a lei dos medos e dos persas, que é irrevogável. Responderam imediatamente e disseram perante o rei: Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste, mas está fazendo a sua petição 3 vezes por dia. Por conseguinte, assim que o rei ouviu a palavra, desagradava-lhe isso muito, e ele fixou a mente em Daniel para salvá-lo. E até o pôr do sol se esforçava em livrá-lo. Por fim entraram estes mesmos varões vigorosos em conjunto até o rei e disseram ao rei: Fica sabendo, ó rei, que a lei dos medos e dos persas é que qualquer interdito ou estatuto estabelecido pelo próprio rei é imutável. Concordemente, o próprio rei deu ordens e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei respondeu e disse a Daniel: Teu Deus, a quem serves com constância, ele mesmo te salvará. E trouxe-se uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus grandes, para que não se mudasse nada no caso de Daniel. Então, o rei foi ao palácio e passou a noite jejuando, e não se levaram perante ele nenhuns instrumentos musicais, e fugia-lhe o próprio sono. Finalmente, o próprio rei, de madrugada, passou a levantar-se ao clarear o dia e foi apressadamente à cova dos leões. E ao chegar perto da cova, clamou com voz triste a Daniel. O rei falou e disse a Daniel: Ó Daniel, servo do Deus vivente, pôde o teu Deus, a quem serves com constância, salvar-te dos leões? O próprio Daniel falou imediatamente ao rei: Ó rei, vive por tempos indefinidos. Meu próprio Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me causaram dano, pois diante deles se achou em mim a própria inocência. E também perante ti, ó rei, não fiz nada prejudicial. Nisso o próprio rei se alegrou muito e ordenou que o próprio Daniel fosse retirado da cova. E Daniel foi retirado da cova e não se achou nenhum dano nele, porque confiara em seu Deus. E o rei deu ordens e trouxeram aqueles varões vigorosos que acusaram a Daniel e lançaram-nos na cova dos leões, com seus filhos e suas esposas. E nem tinham atingido o fundo quando os leões já os dominaram e foram esmiuçados todos os seus ossos. Foi então que o próprio Dario, o rei, escreveu a todos os povos, grupos nacionais e línguas que habitavam em toda a terra: Aumente muito a vossa paz. De diante de mim se deu ordem para que em todo o domínio do meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivente e aquele que permanece por tempos indefinidos, e seu reino é um que não será arruinado, e seu domínio é para sempre. Ele salva e livra e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois salvou a Daniel da pata dos leões. E quanto a este Daniel, ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, o próprio Daniel teve um sonho e visões da sua cabeça, sobre a sua cama. Naquele tempo ele anotou o próprio sonho, fez o relato completo dos assuntos. Daniel falou e disse: Aconteceu que eu estava vendo nas minhas visões durante a noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar. E 4 animais gigantescos subiam do mar, cada um diferente dos outros. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu estava observando até que se lhe arrancaram as asas, e ele foi levantado da terra e posto nos 2 pés como um homem, e deu-se-lhe um coração de homem. E eis aqui outro animal, um segundo, semelhante a um urso. E estava levantado de um lado, e havia 3 costelas na sua boca entre os seus dentes. E dizia-se-lhe o seguinte: Levanta-te, come muita carne. Depois disso continuei observando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, mas tinha 4 asas de criatura voadora nas suas costas. E o animal tinha 4 cabeças, e deveras foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei observando nas visões da noite, e eis aqui um 4º animal, atemorizante e terrível,
e extraordinariamente forte, e tinha dentes de ferro grandes. Devorava e esmiuçava, e o resto calcava com os seus pés. E era diferente de todos os outros animais que lhe precederam, e tinha 10 chifres. Eu estava contemplando os chifres, e eis que subiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. E eis que havia olhos semelhantes aos olhos de homem neste chifre, e havia uma boca falando coisas grandiosas. Eu estava observando até que se colocaram uns tronos, e o antigo de dias se assentou. Sua vestimenta era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como pura lã. Seu trono era chamas de fogo. As rodas dele eram fogo ardente. De diante dele corria e saía um rio de fogo. 1000 vezes 1000 lhe ministravam e 10.000 vezes 10.000 ficavam de pé logo diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se livros. Continuei observando naquele tempo, por causa do som das palavras grandiosas faladas pelo chifre. Eu estava observando até que o animal foi morto e seu corpo foi destruído, e foi entregue ao fogo ardente. Mas, quanto aos demais animais, tirou-se-lhes o seu domínio e foi-lhes dado prolongamento de vida por um tempo e uma época. Continuei observando nas visões da noite, e eis que aconteceu que chegou com as nuvens dos céus alguém semelhante a um filho de homem. E ele obteve acesso ao antigo de dias, e fizeram-no chegar perto perante este. E foi-lhe dado domínio, e dignidade, e um reino, para que todos os povos, grupos nacionais e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio de duração indefinida, que não passará, e seu reino é um que não será arruinado. Quanto a mim, Daniel, meu espírito estava aflito dentro de mim por causa disso, e as próprias visões da minha cabeça começaram a amedrontar-me. Cheguei-me a um dos que estavam de pé para pedir informação fidedigna sobre tudo isso, e ele me disse, ao me dar a conhecer a própria interpretação dos assuntos. Quanto a estes animais gigantescos, por serem 4, são 4 reis que se erguerão da terra. Mas os santos do Supremo receberão o reino e tomarão posse do reino por tempo indefinido, sim, por tempo indefinido sobre tempos indefinidos. Foi então que quis certificar-me do 4º animal, que mostrava ser diferente de todos os outros, extraordinariamente atemorizante, cujos dentes eram de ferro e cujas garras eram de cobre, que devorava e esmiuçava, e que calcava o que restou com os seus pés. E dos 10 chifres que havia na sua cabeça, e do outro chifre que subiu e perante o qual caíram 3, sim, daquele chifre que tinha olhos e uma boca falando coisas grandiosas, e cuja aparência era maior do que a de seus companheiros. Eu estava observando quando este mesmo chifre fez guerra aos santos e prevalecia contra eles, até que veio o antigo de dias e se fez o próprio julgamento a favor dos santos do Supremo, e chegou o tempo específico de os santos tomarem posse do próprio reino. Ele disse assim: quanto ao 4º animal, virá a haver na terra um 4º reino que será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisoteará e esmiuçará. E quanto aos 10 chifres, daquele reino levantar-se-ão 10 reis, e depois deles levantar-se-á ainda outro, e ele mesmo será diferente dos primeiros, e 3 reis serão humilhados. E falará até mesmo palavras contra o Altíssimo, e hostilizará continuamente os próprios santos do Supremo. E tentará mudar tempos e lei, e serão entregues à sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. E o próprio tribunal passou a assentar-se, e tiraram-lhe finalmente seu próprio domínio, a fim de o aniquilar e destruir totalmente. E o reino, e o domínio, e a grandiosidade dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. Seu reino é um reino de duração indefinida, e a eles é que servirão e obedecerão todos os domínios. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, amedrontavam-me muito os meus próprios pensamentos, de modo que até mesmo mudei de cor. Mas o assunto mesmo eu guardei no meu próprio coração. Capítulo 8. No 3º ano do reinado de Belsazar, o rei, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no início. E comecei a ver na visão.
E sucedeu, enquanto eu estava vendo, que eu estava em Suzã, o castelo, que está no distrito jurisdicional de Elão. E passei a ver na visão, e eu mesmo vim a estar junto ao curso de água do Ulai. Quando levantei os olhos, então vi, e eis um carneiro de pé diante do curso de água, e ele tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, porém, um era mais alto do que o outro, e o mais alto é que subira depois. Vi o carneiro dar marradas para o oeste e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais selváticos se manteve de pé diante dele, e não havia quem livrasse da sua mão. E ele fez segundo o seu bel prazer e assumiu ares de grandeza. E eu, da minha parte, estava ponderando, e eis que vinha um bode dos caprídeos desde o poente sobre a superfície de toda a terra, e ele não tocava na terra. E quanto ao bode, havia entre os seus olhos um chifre proeminente. E ele foi chegando ao carneiro dos 2 chifres, que eu vira estar de pé diante do curso de água, e vinha correndo em direção a ele em seu poderoso furor. E eu o vi atingir o carneiro, e começou a mostrar amargura para com ele, e passou a golpear o carneiro e a quebrar-lhe os 2 chifres, e mostrou-se não haver poder no carneiro para se manter de pé diante dele. De modo que o lançou por terra e o pisoteou, e o carneiro não mostrou ter alguém que o livrasse da sua mão. E o bode dos caprídeos, da sua parte, assumiu ares de grandeza, em extremo. Mas, assim que se tornou forte, foi quebrado o grande chifre, e passaram a subir de modo proeminente 4 em lugar dele, em direção aos 4 ventos dos céus. E de um deles saiu outro chifre, um pequeno, e este se tornava muito maior para o sul, e para o nascente, e para o ornato. E tornava-se cada vez maior até atingir o exército dos céus, de modo que fez alguns do exército e algumas das estrelas cair para a terra, e foi pisoteá-los. E assumiu ares de grandeza para com o príncipe do exército, e foi-lhe tirado o sacrifício contínuo, e foi deitado abaixo o lugar estabelecido do seu santuário. E aos poucos foi entregue o próprio exército, junto com o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. E ele continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem-sucedido. E eu estava ouvindo certo santo falar, e outro santo passou a dizer àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão que causa desolação, para fazer tanto do lugar santo como do exército algo a ser pisoteado? Ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Sucedeu, então, enquanto eu, Daniel, estava tendo a visão e procurando compreensão, ora, eis que estava parado na minha frente alguém da aparência de um varão vigoroso, e comecei a ouvir a voz de um homem terreno no meio do Ulai, e ele passou a clamar e a dizer: Gabriel, faze aquele ali entender a coisa vista. Portanto, ele chegou até onde eu estava parado, mas quando chegou fiquei apavorado, de modo que me lancei com a face por terra. E ele passou a dizer-me: Entende, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. E enquanto ele falara comigo, eu adormecera com a face por terra. Portanto, ele me tocou e me fez ficar de pé onde eu estivera parado. E prosseguiu, dizendo: Eis que te faço saber o que ocorrerá na parte final da verberação, porque é para o tempo designado do fim. O carneiro que viste, tendo 2 chifres, representa os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo representa o rei da Grécia. E quanto ao chifre grande que havia entre os seus olhos, este representa o primeiro rei. E que este foi quebrado, de modo que por fim se ergueram 4 em seu lugar, haverá 4 reinos que se erguerão de sua nação, mas não com o seu poder. E na parte final do reino deles, completando os transgressores a sua ação, erguer-se-á um rei de semblante feroz e entendendo declarações ambíguas. E seu poder terá de tornar-se grande, mas não pelo seu próprio poder. E causará a ruína de um modo prodigioso, e certamente se mostrará bem-sucedido e agirá com eficiência. E realmente arruinará poderosos, também o povo constituído dos santos. E, segundo a sua perspicácia, certamente fará também o engano bem-sucedido na sua mão.
e no seu coração assumirá ares de grandeza e arruinará a muitos durante a sua despreocupação. E por-se-á de pé contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem mão. E a coisa vista a respeito da noitinha e da manhã, que se disse, ela é verdadeira. E tu, da tua parte, mantenha em segredo a visão, porque é ainda para muitos dias. E quanto a mim, Daniel, senti-me exausto e adoeci por vários dias. Então me levantei e fiz a obra do rei. Porém, continuei a mostrar-me estupefato por causa da coisa vista, e não havia quem entendesse isso. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da descendência dos Medos, que fora constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos a respeito dos quais viera a haver a palavra de Jeová para Jeremias, o profeta, para se cumprirem as devastações de Jerusalém, a saber, 70 anos. E passei a pôr a minha face para Jeová, o verdadeiro Deus, para o procurar com oração e com rogos, com jejum e com serapilheira e cinzas. E comecei a orar a Jeová, meu Deus, e a fazer confissão e a dizer: Ai, Jeová, o verdadeiro Deus, o grande e o atemorizante, que guarda o pacto e a benevolência para com os que o amam e para com os que guardam seus mandamentos. Pecamos e cometemos faltas, e agimos iniquamente, e nos rebelamos. E houve um desvio dos teus mandamentos e das tuas decisões judiciais. E não escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos antepassados, e a todo o povo da terra. A ti, ó Jeová, pertence a justiça, mas a nós a vergonha da face, assim como no dia de hoje, aos homens de Judá, e aos habitantes de Jerusalém, e a todos os de Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras às quais os dispersaste por causa da sua infidelidade com que agiram contra ti. Ó Jeová, a vergonha da face é nossa, de nossos reis, de nossos príncipes e de nossos antepassados, porque pecamos contra ti. A Jeová, nosso Deus, pertencem as misericórdias e os atos de perdão, pois nós nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz de Jeová, nosso Deus, por andarmos nas suas leis que ele pôs perante nós pela mão de seus servos, os profetas. E todos os que são de Israel infringiram a tua lei, e houve um desvio por não se obedecer à tua voz, de modo que derramaste sobre nós a maldição e o juramento escrito na lei de Moisés, o servo do verdadeiro Deus, pois pecamos contra ele. E ele passou a cumprir as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande calamidade, tal como não se causara sob todos os céus, assim como se causara em Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda esta calamidade, ela veio sobre nós, e não abrandamos a face de Jeová, nosso Deus, recuando de nosso erro e mostrando perspicácia quanto à tua veracidade. E Jeová se manteve alerta para com a calamidade, e finalmente a trouxe sobre nós, porque Jeová, nosso Deus, é justo em todos os seus trabalhos que fez, e nós não obedecemos à sua voz. E agora, ó Jeová, nosso Deus, tu que fizeste teu povo sair da terra do Egito por mão forte e passaste a fazer um nome para ti mesmo, como no dia de hoje, nós pecamos, temos agido iniquamente. Ó Jeová, por favor, segundo todos os teus atos de justiça, faze tua ira e teu furor recuar da tua cidade de Jerusalém, teu santo monte. Pois, por causa de nossos pecados e por causa dos erros de nossos antepassados, Jerusalém e teu povo são objeto de vitupério para todos os em volta de nós. E agora, ó nosso Deus, escuta a oração de teu servo e os seus rogos, e faze a tua face brilhar sobre o teu santuário que está desolado, pela causa de Jeová. Inclina teu ouvido, ó meu Deus, e ouve. Abre deveras os teus olhos e vê as nossas condições desoladas e a cidade que se chamou pelo teu nome. Pois não é segundo os nossos atos justos que lançamos os nossos rogos diante de ti, mas segundo as tuas muitas misericórdias. Ó Jeová, ouve deveras. Ó Jeová, perdoa deveras. Ó Jeová,
Presta deveras atenção e age. Não tardes, por tua própria causa, ó meu Deus, pois o teu próprio nome foi invocado sobre a tua cidade e sobre o teu povo. Enquanto eu ainda falava e orava e confessava meu pecado e o pecado de meu povo Israel, e deixava meu pedido de favor cair diante de Jeová, meu Deus, referente ao santo monte de meu Deus, e enquanto eu ainda falava em oração, ora, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão, no início, tendo ficado fatigado de cansaço, chegou a mim no tempo da oferenda da noitinha. E ele passou a dar-me entendimento e a falar comigo, e a dizer: Ó Daniel, saí agora para te dar perspicácia com compreensão. No início dos teus rogos saiu uma palavra, e eu mesmo vim para fazer um relatório, porque tu és alguém muito desejável. Portanto, dá consideração ao assunto e tenha entendimento da coisa vista. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para acabar com a transgressão e encerrar o pecado, e para fazer expiação pelo erro, e para introduzir justiça por tempos indefinidos, e para apor um selo à visão e ao profeta, e para ungir o santo dos santos. E deve saber e ter a perspicácia de que desde a saída da palavra para se restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o líder, haverá 7 semanas, também 62 semanas. Ela tornará a ser e será realmente reconstruída, com praça pública e fosso, mas no aperto dos tempos. E depois das 62 semanas, o Messias será decepado, sem ter nada para si mesmo. E a cidade e o lugar santo serão arruinados pelo povo de um líder que há de vir. E o fim disso será pela inundação. E até o fim haverá guerra. O que foi determinado são desolações. E ele terá de manter em vigor o pacto para com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferenda. E sobre a asa de coisas repugnantes haverá um causando desolação. E até a exterminação derramar-se-á a coisa determinada também sobre aquele que jaz desolado. Capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, revelou-se um assunto a Daniel, que era chamado pelo nome de Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, e havia um grande serviço militar. E ele entendeu o assunto e teve compreensão da coisa vista. Aconteceu que naqueles dias eu, Daniel, pranteei por 3 semanas inteiras. Não comi pão saboroso, nem entrou carne ou vinho na minha boca, e não me untei de maneira alguma até o término das 3 semanas inteiras. E no 24º dia do 1º mês, enquanto eu vinha a estar à margem do grande rio, isto é, o Ídequel, passei também a levantar os meus olhos e a ver. E eis que havia certo homem vestido de linho, tendo os quadris cingidos de ouro de Ufaz. E seu corpo era como crisólito, e sua face tinha o aspecto do relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas, e seus braços e o lugar de seus pés tinham a aparência de cobre brunido, e o som das suas palavras era como o som de uma massa de gente. E somente eu, Daniel, vi a aparição. Mas, quanto aos homens que vieram a estar comigo, não viram a aparição. Entretanto, houve um grande tremor que caiu sobre eles, de modo que fugiram para se esconder. E eu fiquei sozinho, de modo que vi esta grande aparição. E não me restou nenhum poder, e a minha própria dignidade se transformou sobre mim em ruína, e não retive nenhum poder. E comecei a ouvir o som das suas palavras, e enquanto eu ouvia o som das suas palavras, aconteceu também que eu estava profundamente adormecido sobre a minha face, com a face por terra. E eis que me tocou uma mão, e ela gradualmente me sacudiu para que eu me pusesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele passou a dizer-me: Ó Daniel, homem muito desejável, tenha entendimento das palavras que te falo, e põe-te de pé onde estavas parado, pois agora fui enviado a ti. E quando falou comigo esta palavra, pus-me de pé, tiritando. E ele prosseguiu, dizendo-me: Não tenhas medo, ó Daniel, pois desde o primeiro dia em que fixaste teu coração no entendimento e te humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu mesmo vim por causa das tuas palavras.
Mas o príncipe do domínio real da Pérsia opôs-se a mim por 21 dias, e eis que veio ajudar-me Miguel, um dos mais destacados príncipes. E eu, da minha parte, permaneci ali ao lado dos reis da Pérsia. E vim para fazer-te compreender o que sobrevirá ao povo na parte final dos dias, porque é uma visão ainda para dias vindouros. Então, falando-me ele com tais palavras, eu pus a minha face para a terra e fiquei sem fala. E eis que alguém da semelhança dos filhos da humanidade tocou-me os lábios, e comecei a abrir a minha boca e a falar e a dizer àquele que estava de pé na minha frente: Ó meu Senhor, por causa da aparição reviraram-me as convulsões no íntimo e não retive poder nenhum. Portanto, como é que podia o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? E, quanto a mim, até agora não ficou em mim poder e não permaneceu nenhum fôlego em mim. E aquele que tinha a aparência de homem terreno passou a tocar-me novamente e a fortalecer-me. Então disse: Não tenhas medo, ó homem muito desejável. Paz seja contigo. Sê forte. Sim, sê forte. E assim que falara comigo, esforcei-me e finalmente eu disse: Fale, meu Senhor, pois fortaleceste-me. De modo que prosseguiu, dizendo: Sabes realmente por que cheguei a ti? E agora voltarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu partir, eis que virá também o príncipe da Grécia. No entanto, eu te contarei as coisas escritas na Escritura da verdade, e não há ninguém que se mantenha forte comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Capítulo 11. E quanto a mim, no primeiro ano de Dario, o Medo, pus-me de pé como fortalecedor e como baluarte para ele. E agora te contarei a verdade. Eis que ainda se porão de pé 3 reis para a Pérsia, e o quarto acumulará maiores riquezas do que todos os outros. E assim que se tiver tornado forte nas suas riquezas, incitará tudo contra o reino da Grécia. E um rei poderoso se há de pôr de pé, e ele há de dominar com domínio extenso e fazer segundo o seu bel prazer. E quando se tiver posto de pé, seu reino será destroçado e repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade e não segundo o seu domínio com que tinha dominado. Porque seu reino será desarraigado, sim, para outros fora destes. E o rei do sul se tornará forte, sim, um dos seus príncipes, e prevalecerá contra ele e certamente dominará com domínio extenso, maior do que o poder dominante dele. E ao fim de alguns anos, aliar-se-ão um ao outro, e a própria filha do rei do sul chegará ao rei do norte para estabelecer um acordo equitativo. Mas ela não reterá o poder do seu braço, e ele não ficará de pé, nem tampouco o seu braço. E ela mesma será entregue, bem como os que a trouxeram e aquele que causou seu nascimento, e aquele que a tornou forte naqueles tempos. E alguém procedente do rebentão das suas raízes há de pôr-se de pé na sua posição, e ele chegará à força militar e virá contra o baluarte do rei do norte, e certamente agirá contra ele e prevalecerá. E chegará ao Egito também com os deuses deles, com as suas imagens fundidas, com os seus objetos desejáveis de prata e de ouro, e com os cativos. E ele mesmo se manterá alguns anos longe do rei do norte. E ele entrará realmente no reino do rei do sul e retornará ao seu próprio solo. Ora, no que se refere aos seus filhos, excitar-se-ão e realmente ajuntarão uma multidão de grandes forças militares. E entrando, ele certamente chegará e inundará e passará. Mas retornará e se excitará até chegar ao seu baluarte. E o rei do sul ficará amargurado e terá de sair e lutar contra ele, isto é, contra o rei do norte. E certamente fará erguer-se uma grande massa de gente, e a massa de gente será realmente entregue na mão daquele. E a massa de gente há de ser levada embora. Seu coração se enaltecerá e fará cair realmente dezenas de milhares, mas não usará a sua forte posição. E o rei do norte terá de voltar e dispor uma massa de gente maior do que a primeira. E no fim dos tempos, de alguns anos, chegará, fazendo-o com uma grande força militar e com muitos bens. E naqueles tempos haverá muitos que se erguerão contra o rei do sul.
E os filhos dos salteadores do teu povo, da sua parte, serão levados a tentar fazer uma visão tornar-se realidade, e terão de tropeçar. E o rei do norte chegará e levantará um aterro de sítio, e realmente capturará uma cidade com fortificações. E quanto aos braços do sul, não se manterão firmes, tampouco o povo dos seus selecionados, e não haverá poder para se manter firme. E aquele que chegará contra ele fará segundo o seu bel prazer, e ninguém se manterá firme diante dele. E estará de pé na terra do ornato, e haverá extermínio na sua mão. E ele fixará a sua face para vir com o poderio de todo o seu reino, e haverá um acordo equitativo com ele, e agirá com eficiência. E quanto à filha de mulher, ser-lhe-á concedido arruiná-la. E ela não se manterá firme e não continuará a pertencer-lhe. E ele voltará a sua face para as terras litorâneas e realmente capturará muitas. E um comandante terá de fazer o vitupério procedente dele cessar para si, de modo que não existirá seu vitupério. Fará que retorne aquele. E ele voltará a sua face para os baluartes da sua própria terra, e certamente tropeçará e cairá, e não será mais achado. E na sua posição terá de erguer-se alguém que fará um exator passar pelo esplendoroso reino, e em poucos dias será destroçado, mas não em ira nem em guerra. E na sua posição terá de erguer-se um que há de ser desprezado, e certamente não colocarão sobre ele a dignidade do reino, e realmente chegará durante a despreocupação e apossar-se-á do reino por meio de insídia. E quanto aos braços da inundação, serão inundados por sua causa e serão destroçados, assim como também o será o líder do pacto. E por se aliarem a ele, praticará o engano e realmente subirá e se tornará forte por meio de uma nação pequena. Durante a despreocupação, entrará até mesmo na fartura do distrito jurisdicional e fará realmente aquilo que seus pais e os pais de seus pais não fizeram. Espalhará entre eles saque, e despojo, e bens. E maquinará os seus ardis contra as praças fortes, mas apenas até um tempo. E ele despertará seu poder e seu coração contra o rei do sul, com uma grande força militar. E o rei do sul, da sua parte, excitar-se-á para a guerra com uma força militar extraordinariamente grande e poderosa. E ele não se manterá de pé, porque maquinarão ardis contra os seus ardis. E os mesmos que comem os seus petiscos causarão a sua derrocada. E quanto à sua força militar, será levada de enxurrada e muitos hão de cair mortos. E no que se refere a estes dois reis, seu coração se inclinará a fazer o que é mal, e a uma só mesa continuarão a falar mentira. Mas nada será bem-sucedido, porque o fim é ainda para o tempo designado. E ele retornará à sua terra com grande quantidade de bens, e seu coração será contra o pacto sagrado, e agirá com eficiência e certamente retornará à sua terra. Retornará no tempo designado e virá realmente contra o sul. Mas no fim não virá a ser como foi no princípio. E certamente virão contra ele os navios de Quitim, e ele terá de ficar desalentado. E ele realmente voltará e lançará verberações contra o pacto sagrado e agirá com eficiência. E terá de voltar e dará consideração aos que abandonam o pacto sagrado. E erguer-se-ão braços procedentes dele, e eles hão de profanar o santuário, o baluarte, e remover o sacrifício contínuo. E hão de constituir a coisa repugnante que causa desolação. E os que agirem iniquamente contra o pacto, ele levará à apostasia por meio de palavras macias. Mas quanto ao povo que conhece seu Deus, eles prevalecerão e agirão com eficiência. E quanto aos que dentre o povo tiverem perspicácia, darão entendimento a muitos. E certamente se fará que tropecem, pela espada e pela chama, pelo cativeiro e pelo saque, por alguns dias. Mas, quando se fizer que tropecem, serão ajudados com um pouco de ajuda, e muitos hão de juntar-se a eles por meio de insídia. E far-se-á que tropecem alguns dos que têm perspicácia, a fim de se fazer uma obra de refinação por causa deles, e para se fazer uma limpeza e um embranquecimento, até o tempo do fim, porque é ainda para o tempo designado. E o rei fará realmente segundo o seu bel prazer, e ele se enaltecerá e magnificará acima de todo Deus.
e falará coisas prodigiosas contra o Deus dos deuses. E certamente se mostrará bem-sucedido até ter acabado a verberação, porque a coisa determinada terá de ser feita. E não dará consideração ao Deus de seus pais, e não dará consideração ao desejo de mulheres, nem a todo outro Deus, porém, magnificar-se-á acima de todos os outros. Mas dará glória ao Deus dos baluartes, na sua posição, e dará glória a um Deus que seus pais não conheceram, por meio de ouro, e por meio de prata, e por meio de pedras preciosas, e por meio de coisas desejáveis. E agirá com eficiência contra os baluartes mais fortificados, junto com um Deus estrangeiro. Aquele que lhe der reconhecimento, ele fará abundar com glória, e realmente fará tais dominar entre muitos, e repartirá o solo por um preço. E, no tempo do fim, o rei do sul se empenhará com ele em dar empurrões, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios. E ele há de entrar nas terras, e inundar, e passar. Também entrará realmente na terra do ornato, e haverá muitas terras que se farão tropeçar. Mas estes são os que escaparão da sua mão: Edom e Moabe, e a parte principal dos filhos de Amon. E continuará a estender a sua mão contra as terras. E no que se refere à terra do Egito, não virá a ser uma que escapou. E ele dominará realmente sobre os tesouros ocultos de ouro e de prata, e sobre todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes acompanharão os seus passos. Mas haverá notícias que o perturbarão, procedentes do nascente e do norte. E ele há de sair em grande furor para aniquilar e para devotar muitos à destruição. E armará suas tendas palaciais entre o grande mar e o monte santo do ornato. E terá de chegar até o seu fim, e não haverá quem o ajude. Capítulo 12. E durante esse tempo pôr-se-á de pé Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor dos filhos de teu povo. E certamente virá a haver um tempo de aflição tal como nunca se fez ocorrer, desde que veio a haver nação até esse tempo. E durante esse tempo, teu povo escapará, todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos dos adormecidos no solo de pó acordarão, estes para a vida de duração indefinida, e aqueles para vitupérios e para abominação de duração indefinida. E os perspicazes raiarão como o resplendor da expansão, e os que levam muitos à justiça como as estrelas por tempo indefinido, para todo sempre. E quanto a ti, ó Daniel, guarda em segredo as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o percorrerão, e o verdadeiro conhecimento se tornará abundante. E eu, Daniel, vi, e eis que havia 2 outros parados, um na beira de cá do rio e outro na beira de lá do rio. Um deles disse então ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: Quanto tempo levará até o fim das coisas maravilhosas? E comecei a ouvir o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quando passou a levantar a sua mão direita e a sua mão esquerda para os céus e a jurar por aquele que vive por tempo indefinido. Será por um tempo designado, tempos designados e uma metade. E assim que se tiver posto fim ao espatifamento do poder do povo santo, acabarão todas estas coisas. Ora, quanto a mim, ouvi, mas não pude entender, de modo que eu disse: Ó meu Senhor, qual será a parte final destas coisas? E ele prosseguiu, dizendo: Vai, Daniel, porque as palavras são guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão e serão refinados. E os iníquos certamente agirão iniquamente, e absolutamente nenhum iníquo entenderá, mas os perspicazes entenderão. E desde o tempo em que se remover o sacrifício contínuo e se constituir a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1290 dias. Feliz aquele que se mantiver na expectativa e que chegar aos 1335 dias. E quanto a ti mesmo, vai para o fim, e descansarás, porém, no fim dos dias erguer-te-ás para receber a tua sorte.